seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você que nos acompanha pelas redes sociais do seminário, sejam muito bem-vindos. Quero hoje, neste domingo, nesse 26º domingo do tempo comum, fazer uma pequena meditação com as leituras e o evangelho deste dia, para que você possa nos acompanhar com o espírito de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, de maneira particular, nesse 26º domingo do tempo comum, a Igreja no Brasil comemora o Dia da Bíblia, o Dia da Sagrada Escritura. Comemorando este dia, Dia da Palavra de Deus, peçamos a graça de sermos fiéis à Palavra de Deus, seja pela leitura, seja pela vivência da Palavra testemunhada em nossa vida. A Bíblia não deve ser um livro de enfeite, mas deve ser para nós um meio eficaz de encontro com Deus, pois por meio da Escritura Deus fala conosco. A Palavra de Deus é o próprio Deus querendo comunicar-se conosco como um Pai amoroso, que possamos nos alimentar desse amor de Deus por nós, por meio da sua Palavra. Temos aqui ao nosso lado a Sagrada Escritura, que deve ser para nós esse meio eficaz de nos comunicar com Deus, onde Deus fala conosco pela sua Palavra. Então que você na sua casa também possa sempre fazer essa leitura orante da Palavra de Deus, não deixar somente como enfeite na sua casa. E neste domingo, de maneira particular, a Igreja também nos traz as leituras e o Evangelho. Nesta primeira leitura do profeta Ezequiel, que vai nos exortar a respeito do arrependimento dos nossos pecados, ou seja, nos exorta à conversão. Pois aquele que se arrepende de todos os seus pecados viverá. No Salmo 24, se diz: recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Na segunda leitura, São Paulo, dizendo aos Filipenses, na sua carta, que se resume nessa frase: tende entre vós os mesmos sentimentos que existem em Cristo. E depois, vamos ler no Evangelho, o Evangelho de Mateus, em que Jesus vai dizer a respeito do pai que convida os 2 filhos para trabalhar na sua vinha. A um filho ele chama, ele diz não, mas depois arrepende-se, muda de ideia e vai para a vinha trabalhar. Enquanto que o outro diz que vai, sim, vou trabalhar, mas depois não vai. Então Jesus pergunta aos fariseus e àqueles que estavam presentes: quem dos 2 fez a vontade do Pai? E eles respondem que foi aquele que diz não, mas depois arrependeu-se e foi trabalhar na vinha do Pai. E assim Jesus termina dizendo que os cobradores e os prostitutos vos procedem no reino de Deus. Então, fazendo essa reflexão, pegando essas leituras desse 26º domingo do tempo comum, nós vamos ver primeiramente, na primeira leitura, a palavra arrepender-se, arrependimento. Ezequiel exorta-nos a nos arrepender dos nossos pecados, pois aquele que se arrepende de todos os seus pecados concederá a vida. Isso trazendo para a nossa realidade, para a nossa vida, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, converter, essa conversão, essa mudança de mentalidade. Esse é o ponto-chave da primeira leitura. E já introduzindo na segunda leitura, ter os mesmos sentimentos de Cristo. Trazer para nós os mesmos sentimentos de Cristo. E trazer os mesmos sentimentos de Cristo, primeiramente, é abandonar todos os nossos pecados. É arrepender-se e crer no Evangelho. Também vamos escutar, depois, como nós dissemos no Evangelho, a palavra principal desse Evangelho que Jesus quer nos trazer é essa mudança de mentalidade que aquele filho diz. Ele fala que não vai trabalhar na vinha do Pai, mas depois arrepende-se e depois então vai para a vinha do Pai. Então essa palavra-chave, hoje, nesse 26º domingo do tempo comum, que é arrependimento. Arrepender-se dos nossos pecados. Por isso, depois, aquele jovem, ele vai para a vinha do Pai.
ele arrependeu-se, ele mudou a mentalidade. Trazendo isso para a nossa vida, será que nós, que estamos já de fato seguindo o Senhor, estamos de fato escutando a palavra de Deus, será que nós já nos arrependemos dos nossos pecados? Ou ainda nós estamos enraizados nesse pecado e muitas vezes agimos como aquele outro filho do Evangelho que vai falar, sim, eu creio, sim, eu me arrependo, mas que depois ele volta à mesma vida de antes e não vai para a vinha do Pai. Ir para a vinha do Pai é ir ao encontro do Senhor, é estar com o Senhor. Então, que possamos refletir hoje, nesse dia da Palavra de Deus, dia da Sagrada Escritura, e essa Palavra de Deus que vem cair no nosso coração, é a Palavra de Deus que deve nos alimentar. E olhando o Salmo 24, que vai dizer, recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Se nós queremos, como São Paulo, ter os mesmos sentimentos de Cristo, esses sentimentos, como de maneira particular o Salmo nos diz, compaixão e ternura. Será que eu tenho compaixão e ternura para com os meus irmãos? Como também nos exorta esta mesma carta de São Paulo aos Filipenses, cuidar um dos outros, fazer tudo para o outro com amor e paciência, ter esse sentimento de ternura e compaixão. E é este mesmo sentimento que Cristo tem por cada um de nós, quando nos perdoa de todos os nossos pecados. Ele tem compaixão de nós. E também, de maneira particular, uma palavra que nos ajuda a ter esses sentimentos de Cristo, que nos ajuda a dizer sim àquilo que Deus nos chama, é rendição. Devemos nos render-se. Render a quê? Ter o mesmo sentimento de Cristo. Cristo foi aquele que rendeu-se ao amor do Pai. E nós devemos também nos render ao amor de Cristo, nos entregando como Cristo entregou ao Pai. Rendição. E você, já se rendeu ao amor do Pai? Já se rendeu ao amor de Cristo a ponto de dizer, eu quero ter os mesmos sentimentos de Cristo? A ponto de você poder levar na sua vida Cristo crucificado, levando assim a todos os seus irmãos a palavra de Deus, que você possa também hoje refletir na sua vida essa palavra rendição, render-se ao Senhor, para que você assim possa ir trabalhar na vinha do Senhor. Jesus nos chama para a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E como nos vemos na primeira leitura, aquele que se arrepende de todos os pecados tem a vida. E Jesus nos dá, por meio da sua compaixão, por meio da sua paixão, morte e ressurreição, nos dá a vida eterna. Pois ele nos deu, por meio da sua vida, esta compaixão. Ele sentiu conosco. Que possamos também sentir com Cristo e sentir com o irmão. E render totalmente ao amor do Pai.